Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui do Recal. Hoje estaremos no nosso 11º estudo. No próximo estaremos chegando basicamente à metade do nosso curso. E hoje vamos estar falando sobre o princípio do número 10. O princípio do número 10. Já falamos sobre a importância de nós acreditarmos nas pessoas, e hoje nós queremos falar que acreditar no melhor que as pessoas podem oferecer, geralmente faz com que elas ofereçam o melhor de si. Vou repetir. Acreditar no melhor que as pessoas podem oferecer, geralmente faz com que elas ofereçam o melhor de si. Esse é o princípio do número 10. Fique longe das pessoas que tentam depreciar suas ambições. Gente pequena sempre faz isso, mas os grandes o fazem sentir que também pode se tornar grande como eles. E a pergunta que devo fazer para mim mesmo: acredito no melhor que as pessoas têm a oferecer? Eu acredito no melhor que as pessoas têm a oferecer? Baseado, vamos ver Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 ao 15, o apóstolo Paulo diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. 1 Timóteo 4, 13 a 15. Queridos, há um filme muito interessante, que eu já tinha um tempo que eu tinha assistido ele, e ele está disponível até se você quiser assistir pelo YouTube. O nome desse filme é Mentes Perigosas. É muito interessante, eu vou comentar alguma coisa desse filme aqui nessa manhã. Se durante a semana você quiser, de repente, encontrar um tempinho e assistir esse filme, vale a pena. O nome dele é Mentes Perigosas. Ele foi estreado no ano, se eu não me engano, de 95 ou 2005, eu confundo, mas eu acho que foi em 95, é um filme que não é novo, já tem um tempinho, mas fala de uma professora. E tem uma história muito inspiradora sobre ela. No filme, ela se chama Loane Johnson, é interpretada pela atriz Michelle Pfeiffer, que queria fazer diferença na vida de seus alunos adolescentes. E eu me lembro que, depois que eu estava assistindo o filme, no final do filme é que eu descobri que ele foi baseado em história verídica, ele é baseado em história real. Então essa pessoa existiu realmente, e esse filme foi inspirado na história dela, e traz muitas lições para nossas vidas. A história conta que quando Loane Johnson terminou o ensino médio, ela começou a ingressar na faculdade e desistiu da faculdade. Preferiu alistar-se na Marinha dos Estados Unidos. Mas, mesmo na Marinha, ela queria algo mais. Aquilo não estava satisfazendo os seus desejos. Por um tempo, ela trabalhou também para o setor de vendas de um jornal famoso, que é o The New York Times, onde ela ganhava até um bom salário. Trabalhou para o setor lá de vendas, mas ainda assim não se sentia suficientemente recompensada por aquilo que ela fazia. Então, ela leu sobre uma garota que estava na escola, que infelizmente estava estudando, mas não sabia sequer ler. Não era capaz de escrever sequer uma linha. E não tinha conhecimentos básicos. E ela achou aquilo errado, achou aquilo um crime. Como alguém podia estar estudando sem estar aprendendo nada? Então o filme narra que ela viajou para saiu do lugar que ela estava, se mudou para a costa oeste dos Estados Unidos, pegou o emprego na conhecida Xerox, a empresa Xerox, fez o mestrado, fez o seu curso, fez o seu mestrado e se preparou para ser professora
e decidiu fazer alguma coisa importante na sua vida. O que nós notamos aí, interessante, que ela, até um determinado momento da vida, ela não se sentia satisfeita com o que ela fazia, não estava contente com o que estava vendo. Então, uma primeira coisa que eu destaco é que ela direciona toda a preparação dela para aquilo que ela intentou fazer, para aquilo que ela sonhava fazer. Ela ainda não sabia direito o que seria, mas não seria o que ela estava fazendo. E aí já nos chama a atenção para uma questão que muitas das vezes nós não nos atemos, a questão da acomodação. Muitas vezes nós nos acomodamos muito fácil, nós simplesmente olhamos para o emprego que temos e achamos que não vamos conseguir nada diferente daquilo, achamos que aquilo ali já é o suficiente, já é o necessário para eu colocar o pão na mesa da minha casa, e simplesmente pegamos aqueles sonhos que tínhamos na adolescência, na juventude, e simplesmente enterramos. E aqui eu acho interessante isso, porque da forma como Paulo chamou a atenção de Timóteo, a história de Lawane nos chama muita atenção. E o filme continua narrando a história dela, diz que quando ela completou seu mestrado, ela assumiu uma vaga como professora num colégio de ensino em Belmont, na Califórnia. O que ela não sabia era que o professor anterior a ela, que era muito mais experiente, havia sido expulso da escola pelos alunos. E no seu primeiro dia de aula, totalmente inexperiente, ela não só era o primeiro dia de aula naquela escola, mas era o primeiro dia de aula dela. Ela enfrentou uma turma completamente rebelde. Eu acho que a gente já viu até alguns filmes parecidos com isso. Uma turma extremamente arredia ao ensino, agiam como se ela nem estivesse na sala de aula. O seu primeiro dia foi assim. No dia seguinte, ela voltou para dar sua aula, mas não estava triste, não estava revoltada. Ela usou o problema da primeira aula para voltar na segunda de forma determinada. E aí já destaco mais algumas coisas para nós. Quantas vezes você assume a sua célula de forma complicada, os membros da célula não querem ir, ficam às vezes boicotando, ficam às vezes criando problemas, e você no dia seguinte, na próxima célula, volta desanimado. Há uma lição para nós voltarmos determinados. E não demorou muito para que ela começasse a elaborar estratégias para interagir com os alunos. Tentou usar até o bom humor. Em vez de ameaçá-los. Às vezes ela ficava de joelhos e dizia: por favor, não me façam implorar, eu fico feia fazendo isso. Não dá para ser um aluno muito durão quando se está rindo da professora junto com toda a turma. No entanto, mais do que qualquer outra coisa, o que a fez conquistar os alunos foi o fato que ela estava mostrando que acreditava neles. Uma prática que desenvolveu desde o primeiro dia de aula. Algo que ela chamava de seu trunfo. Johnson passava aos alunos cartões de identificação, nos quais eles deveriam escrever o nome e o endereço, o número de telefone e outras informações pessoais. Enquanto eles preenchiam as fichas, ela caminhava pela sala com sua lista pessoal, olhando os cartões para ler os nomes dos estudantes, que memorizava sem que eles percebessem. Quando todos os adolescentes terminaram de preencher as fichas, ela pegou cada uma e agradeceu aos estudantes individualmente. Ela estava com todos os cartões nas mãos, então ela avisou aos alunos que faria a primeira prova. Logo começaram as reclamações, mas Johnson explicou que o teste, a prova, não seria para eles, seria para ela. Se ela conseguisse lembrar o nome de cada aluno, ela venceria. Se ela errasse o nome de qualquer um deles, toda a classe receberia um 10. Depois de falar o nome de todos os estudantes, algo que ela sempre fazia sem errar, muitos dos alunos ficaram impressionados. E ela disse a eles: eu sei o nome de todos vocês, porque vocês são muito importantes para mim. Quando olho para vocês, vejo vocês, gosto de vocês e me importo com vocês. E é por tudo isso que eu estou aqui. Vocês lembram no princípio que nós estudamos, anterior a esse, que eu falei que o melhor elogio que você pode dar a uma pessoa
é falar o nome dela, é saber o nome dela. E essa foi a estratégia que essa professora usou. A atitude dela não se restringia apenas em joguinhos com os alunos, com que ela usou para decorar os nomes. Ela vivia aquilo todos os dias. Certa vez, quando um aluno chamado Raul estava devendo $100 a um sujeito valentão das ruas, a professora emprestou o dinheiro para ele pagar a dívida, mas impôs uma condição ao aluno, que Raul, que estava no 2º ano, pagaria a ela quando ele se formasse. E ela pediu que cada aluno escrevesse um diário. E no diário que Raul escreveu, revela o impacto que aquelas ações que a professora fez, que aquela ação exerceu sobre ele. Ele escreveu o seguinte: na semana passada você nos mandou escrever em nossos diários sobre a melhor coisa que alguém já fez por nós. E tive que inventar alguma coisa, porque não me lembrava de alguém que tivesse feito alguma coisa boa para mim até agora. Por isso escrevi uma história inventada. De qualquer forma, o que você fez ontem foi a melhor coisa que alguém já fez para mim. E acho que foi porque você me considerava uma pessoa maravilhosa, honesta, esperta e especial. E isso que você sempre diz para nós. E acho que acredita realmente nisso. Bem, vou trabalhar duro na escola para não desapontá-la, pois se você acha que eu consigo, então eu consigo mesmo. Johnson acreditava tanto em seus alunos que eles começaram a acreditar também em si mesmo. Raul, cujos pais haviam parado de estudar muito cedo, ficou firme nas aulas e se formou. Ele foi o primeiro da sua família a completar o ensino médio. Johnson disse mais: acho que ser uma professora é quase uma declaração de postura política. O que um educador está dizendo em sua profissão é que ele acredita nos filhos de sua pátria e que não desistirá deles. É quase como ser um voluntário da Força de Paz da ONU. E foi por isso que ela escreveu sobre sua experiência no livro Minha Galera Não Faz Trabalho de Casa. Depois de trabalhar com adolescentes em situação de risco, ela disse: se desistirmos deles, eles desistem de si mesmos. Mas se cremos que eles podem superar os desafios que enfrentam, eles também crerão. Em outras palavras, Johnson estava convencida de que acreditar no melhor das pessoas faz com que elas ofereçam o melhor a si mesmo. E esse é o princípio do número 10, queridos. É nós acreditarmos que aquela pessoa ou as pessoas com quem lidamos têm muita coisa boa a oferecer, mas às vezes elas não acreditam nisso e por isso não oferecem, porque elas cresceram, foram educadas, viveram o tempo todo sendo consideradas às vezes um nada, pessoas dizendo para elas que elas não vão conseguir nada, não vão fazer nada, não vão chegar a lugar nenhum. Quantas vezes pais, e aqui eu não estou querendo colocar capuz em ninguém, mas quantas vezes pais dizem isso aos seus próprios filhos? No momento em que ele tira uma nota baixa, no momento em que ele enfrenta um problema na escola, no momento em que ele faz uma arte em casa, faz alguma coisa, uma desobediência, e aí o pai, simplesmente, a mãe, chega para ele e acaba com a autoestima dele, dizendo que ele não presta para nada, não vai conseguir nada, é um João ninguém, é uma Maria ninguém, e cria esse estigma, e essa pessoa leva isso até a idade adulta. E aí quando chega a idade adulta, está aqui o bispo dizendo para vocês que vocês podem mais, vocês conseguem dar mais, você consegue ser melhor do que você é, e você não acredita. Mas eu quero dizer para você, o que eu estou dizendo para você é verdade. Diga para a pessoa que está do teu lado, você pode muito mais do que você está fazendo hoje. Amém? Você pode muito mais. Diga melhor, diga para ela assim, você é 10. Queridos, amém. Tenho convicção de que todos têm potencial. Basta apenas que as pessoas acreditem em si mesmas para alcançarem esse potencial e se tornem aquilo para o que elas foram criadas.
Precisamos acreditar que todos que conhecemos são nota 10. É por isso que este princípio se chama o princípio número 10. Provavelmente uma coisa que ilustra bem as pessoas que conhecemos, e eu posso destacar como sendo, então, as 5 essências das pessoas. E eu quero destacá-las agora uma a uma. Primeira essência: todo mundo quer ser alguém na vida. Isso é fato. Desde criança, alguém chega sempre para uma criança, alguém deve ter chegado para você e dito: o que você quer ser quando crescer? O que você sonha em ser? O que você gostaria de ser? Não importa a influência que a criança recebeu. Às vezes ela recebeu tanto uma influência de seu pai, que ela quer ser a mesma coisa que o pai é. Às vezes ela recebe uma influência da televisão, ela quer ser às vezes um jogador de futebol, quer ser um artista, quer ser um cantor, quer ser, enfim. Às vezes ela está motivada pelo dinheiro, né? Que às vezes dentro de casa só se fala em dinheiro, então ela quer ser alguém que ganhe muito dinheiro, independente da profissão. Mas isso é um desafio que é sempre colocado diante de nós desde pequeno. Mas todo mundo quer ser alguém na vida. O escritor George Adams declara: em nossa vida temos vários momentos especiais, e a maioria deles é proporcionada por meio de encorajamento que recebemos de outras pessoas. Não importa quão grande, famoso ou bem-sucedido alguém possa ser, ele precisa de apoio. Ninguém chega a um patamar elevado sem apoio. Não dá para chegar sozinho, querido. Ninguém cai de paraquedas no alto. Você não acha que isso seja verdade? Todos querem em sua vida ser importantes, relevantes. Se você não se sente assim também, então, querido, saiba que isso vale para todos, até mesmo para quem não demonstra. Isso serve para todos, mesmo que a pessoa diga para você que ela está satisfeita onde está, que o lugar que ela está a completa, que ela já atingiu o ápice. Eu quero dizer uma coisa para você: ela pode estar disfarçando um desejo de subir mais, ou um sentimento de frustração ou incapacidade de já ter tentado subir mais, já ter tentado ir para outra área e não conseguiu. Nós vimos a história dessa professora Johnson. Ela estava na marinha, algo que não tinha nada a ver com a área que ela desejou fazer. Talvez ela não sonhasse em ser professora, mas ela sonhava em não fazer aquilo que ela estava fazendo. Ela queria fazer algo diferente, ela queria contribuir de alguma forma diferente do que ela estava contribuindo. Então a primeira essência que eu destaco é que todo mundo quer ser alguém na vida. A segunda: as pessoas não se importam tanto com o que você sabe, até que saibam o quanto você se importa com elas. Vou repetir: as pessoas não se importam tanto com o que você sabe, até que saibam o quanto você se importa com elas. Lawane Johnson trabalhava com garotos que tinham pouco interesse em aprender. A maioria dos estudantes, nas mesmas circunstâncias, saía da escola assim que podia. Ela rompeu esses paradigmas ao fazer seus alunos compreenderem o quanto ela se importava com eles de verdade. E quando isso aconteceu, eles abriram os corações para receber o que ela tinha a oferecer em termos de educação. Com frequência, queremos ajudar as pessoas com o que sabemos, em vez de cuidar delas por causa do que somos. Eu vou dar aqui um bizu para quem é líder de célula. Se você quer fazer sua célula crescer, se você quer atrair pessoas à sua célula, nunca diga o que você sabe, nunca diga que simplesmente a célula é um lugar bom. Diga que você se interessa por ela. Diga que ela é importante. E você vai convencê-la muito mais fácil. Geralmente as pessoas, elas querem se sentir valorizadas, importantes para alguém. Não simplesmente convidar a pessoa: vá para a minha célula que você vai aprender de Bíblia. Ela não vai. Porque a maioria das pessoas hoje consideram que pode ler a Bíblia em casa sozinho, pode aprender pela internet, pode assistir um culto pelo YouTube.
Mostre interesse. Diga que ela é importante. E você vai conquistá-la. As pessoas não se importam tanto com o teu diploma, com o teu cabedal de conhecimento, mas elas começam a se importar quando percebem que primeiro você se importa com elas. Terceira coisa, terceira essência, todo mundo precisa de alguém. Todo mundo precisa de alguém. Não há uma pessoa no mundo que não precise de outra, ou até de outras. Se formos honestos, veremos que a questão nunca é se precisamos dos outros, mas o quanto precisamos dos outros. Não é se você precisa, é o quanto você precisa. É essa a questão importante. Não adianta você simplesmente dizer, eu não sei se preciso de alguém, talvez eu consiga fazer isso sozinho, eu vou liderar a célula sozinho, eu vou supervisionar as células sozinho, eu vou agir na minha rede sozinho. Eu não sei se preciso de alguém, ainda não cheguei à conclusão, ou ainda não esbarrei com alguma coisa que me venha surgir na minha mente a necessidade de precisar de alguém. Eu quero dizer para você que não é essa a questão. A questão é o quanto você precisa de alguém. Para liderar a sua célula, o quanto você precisa de ajuda. Eu digo mesmo, eu posso ter juntamente, nem sozinho foi né, como nós começamos, né? Eu ia dizer, eu posso ter começado essa igreja sozinho, mas nem isso foi. Eu estava com a minha esposa, estava com os pais dela, eu estava com um grupo de irmãos aqui que já começaram conosco essa igreja. Eu jamais conseguiria liderar essa igreja sozinho. Então não é se preciso, é o quanto eu preciso. O quanto eu preciso de cada pastor dessa igreja, o quanto eu preciso de cada supervisor, de cada líder dessa igreja. E quando um líder, ou um supervisor, ou alguém desiste da sua função de liderança, do seu papel de liderança, o quanto para mim aumenta. Porque eu preciso de alguém para suprir aquilo que aquela pessoa que era muito importante para mim não quis, desistiu. Quarta coisa, qualquer um que ajuda alguém influencia muitos. Aprenda isso. Qualquer um que influencia alguém, que ajuda alguém, influencia muitos. O fato de você ajudar uma pessoa não se restringe apenas àquela pessoa. Você está influenciando muitos outros. Quando Lawane Johnson quebrou a resistência com seu aluno Raul, ela atraiu o restante da turma. Raul era um garoto franzino de 17 anos, pesava cerca de 43 quilos, resultado de uma dieta que se resumia feijão com arroz em quase todas as refeições durante a vida inteira. Desde o ensino fundamental, passava o tempo com 3 amigos que sempre o considerava o palhaço do grupo. Porém, a partir do momento em que ele começou a estudar com seriedade, seu papel naquele grupo mudou. A princípio, o seu grupo resistia a ele, mas logo começaram a vê-lo como um modelo. Não demorou muito para que todos estivessem estudando e tentando se desenvolver. Ao ajudar Raul, Johnson ajudou os seus 3 amigos. E é isso que costuma acontecer. A ajuda que damos a uma pessoa transborda e alcança outras vidas. Quantas histórias nós poderíamos ter aqui de uma pessoa na sua família que foi o pontapé inicial em tomar a decisão de aceitar Jesus como Salvador, foi ajudada por alguém, foi levada por alguém a conhecer Cristo e depois isso se espalhou por toda a família. Influenciou toda a família. Toda a família hoje, talvez ainda falte alguns, já estão servindo ao Senhor. Quando você ajuda uma pessoa, você influencia muitos. Entenda isso. E quinto, hoje alguém se tornará alguém. Hoje alguém se tornará alguém.
quando acreditamos nos outros, quando vemos cada um como uma pessoa 10, todo dia é um ótimo dia. Por quê? Porque toda manhã é prenúncio de um dia na qual a vida de alguém pode mudar. Que coisa tremenda. Ao acordar naquela manhã, Lawane Johnson não tinha ideia de que ao oferecer dinheiro emprestado a um garoto, estaria mudando a vida dele completamente. Mas ela olhava para cada dia como uma oportunidade de fazer diferença. Se você acredita nas pessoas, cada dia carrega uma promessa de mudança. Cada dia é um dia especial. Cada dia se torna um dia para mudança. Cada dia é um dia de oportunidade de alguém sair do caminho do inferno para ir para o céu. Cada dia uma vida pode ser transformada. Cada dia que você acorda sem nenhuma pretensão, talvez acordou atrasado para o trabalho, correndo, não deu tempo de tomar café, pegou o ônibus ou o carro e se dirigiu ao trabalho, chegou lá cansado, esbaforido e tem que dar conta do seu trabalho, chega em casa cansado, mas Deus coloca naquele dia a oportunidade de você valorizar alguém que estava completamente em desespero. E uma vida pode ser salva, um casamento pode ser restaurado, pessoas podem mudar de decisão, de atitude na vida. Um dia é sempre uma oportunidade de mudança. Já testemunhei algumas vezes de um amigo que eu encontrei na internet, alta madrugada, coisa que eu não tinha hábito de fazer, mas naquele dia, perto das 3 da manhã, eu entrei numa rede social que nem existe mais, eu acho, né? Eu nem lembro o nome agora, era o Messenger, né? Que a gente conversava no Messenger. Hoje tem o Messenger do Facebook, né? Mas antigamente tinha lá, ficava do lado direito assim da tela, eu lembro até hoje. MSN. E eu conversando com aquele amigo, sem ter ideia que ele estava desesperado, querendo dar fim à própria vida. E na nossa conversa eu creio que algo aconteceu de mudança na vida dele. Então, querido, cada dia é uma oportunidade de ser um dia especial na tua vida. E na vida de alguém. Às vezes um bom dia que você dá para alguém no trabalho, um bom dia que você dá para alguém no mercado, na padaria. Como eu falei no princípio passado, ninguém devolve um sorriso com cara feia. Essa semana eu não lembro nem em que momento foi, eu acho que eu estava numa loja comprando algo, e uma pessoa, acho que ele me confundiu com alguém. Ele olhou para mim como quem viesse me cumprimentar, e esboçou um sorriso. Depois eu senti que ele ficou sem graça, eu acho que ele me confundiu com alguém. Mas mesmo assim, eu devolvi o sorriso e apertei a mão dele. E ele ficou sem falar nada, eu só disse, tudo bom? Ele, tudo bom. Mas ele ficou sem graça, porque foi ele que veio na minha direção. E eu pude perceber que ele havia me confundido com alguém. Mas eu não deixei ele sem graça. Eu retribuí a gentileza do cumprimento. É muito bom isso quando acontece. Então essas são as 5 essências que eu queria destacar para você. Vamos dar continuidade. É melhor acreditar. É melhor acreditar. A vida carrega essa promessa. Acreditar realmente nas pessoas é ver o que elas têm de melhor. Isso pode se tornar o seu ponto forte, acreditar nas pessoas. Mas às vezes, quando acreditamos demais, podemos nos precipitar, delegando responsabilidade a pessoas que ainda não estão devidamente preparadas. E às vezes nos metemos em cada enrascada sem tamanho. Mas prefiro viver correndo esse risco, pois a recompensa é grande. Se você atualmente não leva muita fé nas pessoas, pense nisso. Uma coisa que eu sempre ensino no curso de liderança: líderes acreditam em pessoas. Não importa se a pessoa não demonstra ser digna de credibilidade. Não importa se
outros falem mal dela, outros digam que ela não serve para aquilo, ou talvez ela mesma já tenha aprontado alguma com você, mas você deve continuar acreditando. Líderes acreditam em pessoas. Nossa frustração com alguns não deve nos impedir de acreditar em outros. Nossa frustração com alguns não deve nos impedir de acreditar em outros. Sempre trazemos à memória pessoas que nos decepcionaram, que aprontaram conosco, que nos traíram. E saímos daquela situação dizendo: nunca mais vou confiar em alguém. Quantas vezes você já disse isso? Nunca mais vou confiar em alguém. Só que, se você é um bom líder, você não vai conseguir sustentar esta afirmação. Em primeiro lugar, porque seria injusto com os outros que você lidera no futuro. Porque a falta de uma pessoa deveria afetar o tratamento que eu dispensaria às outras. Então por que eu vou julgar todos agora pelo problema de um? Porque o que um fez comigo vai invalidar o meu relacionamento com os outros. Segundo, se você mantiver as pessoas longe de você, mesmo que elas não fossem capazes de fazer mal, pense bem nessa frase agora que eu vou dizer. Se você mantiver as pessoas longe de você, mesmo que elas não fossem capazes de lhe fazer mal, elas também não serão capazes de lhe fazer o bem. Porque você está mantendo ela longe de você. Percebe? Muitas vezes nós afastamos as pessoas com medo delas aprontarem conosco. Chega até alguém para dizer para nós: cuidado com fulano, viu? Cuidado! E aí você começa a evitar aquela pessoa. E repare, ela nunca fez nada com você. Nem com, nem contra. Mas você evita pelo que o outro disse. Não, mas eu confio na opinião do outro. Sim. E você evita aquela pessoa, com medo dela lhe causar algum dano. Mas esquece que com isso está evitando que ela também lhe dê alguma bênção. Faça alguma coisa boa para você. Se alguém no passado decepcionou ou magoou você, por favor, não permita que isso marque negativamente seu futuro. Na maior parte do tempo, levar a confiar nas pessoas faz aflorar o melhor que elas têm a oferecer. Não deixe que um problema do passado influencie seu futuro. Confiar nas pessoas é o melhor caminho. É interessante quando nós olhamos o exemplo de Jesus. Por pior que aquela pessoa fosse, Jesus confiava nela. Jesus, a gente às vezes olha para os apóstolos, para os 12, e a gente lembra sempre do mal que Judas fez ao trair Jesus. A gente sempre lembra do mal que Pedro fez, quando negou Jesus por 3 vezes. A gente sempre lembra do mal que Tomé fez, quando duvidou da ressurreição de Cristo, diante do testemunho das mulheres e dos outros apóstolos, demonstrando que não confiava na opinião deles, na história, no relato deles. Mas esquecemos que aquelas pessoas, no geral, os outros 9 apóstolos, também não eram muito bem quistos. Tinha no meio ali um cobrador de imposto, Mateus, trabalhava na coletoria. E Jesus passa por Mateus e diz: vem e segue-me. Querido, a profissão primeira que eles sempre buscavam era trabalhar na sinagoga, ser rabi, ser mestre. Outras profissões, geralmente, ou eram porque eram impostas para eles, ou porque eram falta de outra opção. Mas Jesus pega os sem opções, pega geralmente aqueles que não tinham nenhuma influência na sociedade para ser seus apóstolos, porque ele confiava nas pessoas. Quando ele delega não só aos 12, mas aos 70 que o seguiam, ele separou de 2 em 2 e mandou eles
anunciarem o reino, curarem enfermos, expandirem a obra, ele não foi junto, ele confiou neles. Ele sabia que eles iriam fazer aquilo que ele estava mandando e ficou aguardando eles voltarem para darem os relatórios. Um grande exemplo é Jesus. Um coração que confia é emocionalmente saudável. Vou repetir. Um coração que confia é emocionalmente saudável. O oposto também é verdade, viu, queridos? Uma das características de uma pessoa emocionalmente com problemas é a desconfiança. Ela desconfia de tudo e de todos. Ela está emocionalmente abalada por algum problema sério. Em seu livro O Coração que Confia, o Dr. Williams afirma: quem tem um coração capaz de confiar está mais propenso a ter uma boa saúde, muito maior em toda a sua vida, e viverá também muito mais anos. Ele diz que um coração assim acredita na bondade fundamental da humanidade, em que a maioria das pessoas será justa, gentil em seus relacionamentos com outras. Um coração aberto tende a ser mais saudável. Não permita que o problema dos outros afetem a tua saúde, o teu coração. Tem gente que fica tão indignado, fica tão, rancoroso, raivoso com alguma situação, que ele nem passou, ele viu outras pessoas passarem. Isso deixa ele doente. Nós nos comportamos de acordo com o que acreditamos. Vou repetir. Nós nos comportamos de acordo com o que acreditamos. Muita gente diz que acredita na palavra de Deus, mas não se comporta como tal. Então, não acredita. Eu acredito que Jesus vai me curar, eu acredito que Deus vai me abençoar, eu acredito que isso vai acontecer, mas não age como tal, então não acredita. Porque nós acreditamos, nós nos comportamos de acordo com o que acreditamos. Se você não gosta de pessoas ou não acredita nelas, não será capaz de disfarçar. Quem não gosta, não gosta, querido. Não dá para disfarçar. Fica com aquele sorrisinho entre os dentes, né? Não consegue disfarçar. Os alunos da turma de Lawane Johnson reagiram ao que ela fez, porque sabiam que a afeição que tinha por eles era genuína, não era fingimento, era ação baseada na fé que ela depositava em gente. Se você deseja agregar valores às pessoas, precisa valorizá-las primeiro. Não tem como você agregar valor a ela sem primeiro valorizá-la. Não adianta você querer tratá-la como alguém especial se você não começar a colocar coisas especiais em relação a ela para você. Se você não acha ela especial, você nunca vai tratá-la de forma especial ou como alguém especial. Eu creio que a maioria dos que estão aqui são casados. Então, um casamento saudável constrói-se sobre as mais elevadas expectativas. Isso serve para os solteiros também. Um casamento saudável constrói-se sobre as mais elevadas expectativas. Se você é casado ou casada, a pessoa mais importante em quem deve acreditar é no seu cônjuge. Não adianta chegar para o seu cônjuge e dizer que não acredita muito, não. Não, eu acredito, não, primeiro eu acredito no meu líder, para depois no meu cônjuge. Não, a primeira pessoa, a pessoa mais importante que você deve acreditar é no seu cônjuge. O primeiro sinal de um casamento saudável é quando os cônjuges se veem de maneira ainda mais positiva que os outros. E toda vez que a imagem que um cônjuge faz do outro é inferior a que as outras pessoas fazem, este é um sinal de que há problemas no casamento.
Quando conversamos com noivos que estão se preparando para casar, normalmente cada um acha que o outro jamais será capaz de fazer alguma coisa errada. Conversa com alguém que está querendo casar. Ele sempre vai dizer coisas maravilhosas do cônjuge. E se cita um probleminha, ele vai citar 10.000 outras qualidades que superam aquele probleminha. Geralmente, há uma coisa muito interessante, né? Os pais pegam o probleminha do namorado ou da namorada, seu filho ou filha, e supervalorizam. E pegam as qualidades e diminuem. Isso é normal. Mas o namorado, a namorada, pega aquele probleminha que o pai supervalorizou e diminui. E pega as qualidades que o pai diminuiu e aumenta. Geralmente nós fazemos assim. E quando eu conversava com um casal à beira de um divórcio, cada um achava que o outro jamais seria capaz de fazer alguma coisa certa. É interessante. Quando você conversa com noivos, a conversa deles é que eles não acreditam que o outro será capaz de fazer alguma coisa errada. Nunca será capaz de fazer algo errado. Mas quando você conversa com um casal que está em problemas no casamento, eles sempre vão dizer que o outro nunca será capaz de fazer alguma coisa certa. Mudou o quadro. Porque há grandes problemas aí de relacionamento. Todos devemos ser realistas sobre nossos cônjuges. Ninguém é perfeito e ninguém tem o poder de fazer o outro feliz. Grave isso. Você nunca terá poder de fazer seu cônjuge feliz. Porque você é imperfeito. Só quem pode nos fazer feliz é Cristo. E nós mesmos. Ninguém se casa para ser feliz. Você se casa porque com aquela pessoa você se sente feliz. É diferente. Você não se casa para ser, você se casa porque é. Porque imagina alguém dizer assim, vou me casar com fulano, eu sou totalmente infeliz, mas eu sei que ele vai me fazer feliz. Pense num erro. Pense num casamento fadado ao fracasso. Mas se você se casou e não acreditava na pessoa com quem você se casou, nem o apoia, então procure ajuda, porque seu casamento está acabando. Isso serve para qualquer relacionamento, tá, gente? Qualquer tipo de relacionamento. Se você tem uma pessoa com quem desenvolve amizade, se você tem pessoas na sua célula, mas você não acredita nelas, tua célula está fadada a morrer. Viu? Então mude o paradigma da sua célula. Mude. Em nome de Jesus, não quero ninguém mais dizendo que a minha célula é cheia de nó cego. Quando você diz isso, é porque você não acredita naquelas pessoas. A partir de hoje, diga, a minha célula é cheia de gente abençoada, cheia de pessoas que vão fazer a célula crescer, cheia de pessoas cheias de Deus, cheia de pessoas grandiosas, cheia de pessoas maravilhosas, cheia de pessoas santas. Porque se você não acredita nelas, como líder, eu quero dizer uma coisa, quando você não acredita, você passa isso para elas. Garanto que tem gente na célula que acredita muito mais nelas do que você. E quando elas dizem assim, não, nossa célula vai crescer, às vezes o líder diz, vai muito. Qualquer relacionamento, se você não acredita nas pessoas, ele morre. Sabe por que muitos pastores não implantam célula nas igrejas? Sabe por que muitos pastores têm até medo de célula? Porque eles não acreditam em pessoas. Eles têm medo de compartilhar o ministério com outros. Eles acham que os outros nunca serão capazes de fazer o que ele faz. Nunca serão capazes de pastorear pessoas, cuidar de pessoas como ele cuida. Então ele centraliza nele. Só que uma pessoa não é capaz de cuidar
de um número elevado de pessoas. Tem pastores que dizem, eu sou capaz de pastorear 200 pessoas. Mentira! O maior líder que existiu na face da terra só teve condições de cuidar de 12. Como é que você vai bater no peito e dizer que pode cuidar de 200? Ou o ministério é compartilhado, ou a igreja vai desenvolver uma cultura idólatra. Está na igreja porque idolatra o pastor. Mas se queremos que pessoas desenvolvam o ministério, como está em Efésios, Deus fez uns pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos façam a obra. Não é para os pastores fazerem a obra. Então, querido, ou confiamos em gente, o nosso ministério, o nosso relacionamento está fadado ao fracasso. E aí eu falo em relação a casamento, em relação a qualquer área. Como é que uma empresa vai te contratar se a pessoa não confia em você? Quando nós tentamos um emprego, quando nós apresentamos o nosso currículo, nós estamos tentando convencer aquele entrevistador de que nós somos capazes de suprir a carência que eles têm. Se você não consegue convencer, você não arruma emprego. E se aquela pessoa lá, que está colocada naquele posto de avaliar um novo empregado, ele não confia em ninguém, ele não vai contratar ninguém, querido. Pode vir o melhor profissional do mundo, ele não acredita. Ele nunca acredita. E por não conhecerem vocês, não conhecer o futuro empregado, muitas vezes ele faz o quê? Você vai passar por um período de teste, para ver se realmente você é o que diz que é. E o último ponto que eu quero destacar: expressar nossa confiança no potencial das pessoas é uma maneira de incentivá-las a alcançar este potencial. É você olhar para alguém e dizer assim: você ainda não chegou lá, mas eu acredito que você vai chegar. Não basta apenas acreditar nas pessoas, ou apenas dizer você é 10, é preciso expressar essa confiança. Sabe por que vocês estão aqui no Recal? Sabe por que eu estou aqui todo domingo? Eu sou o único que não posso faltar, porque se eu faltar não tem Recal. Com dor ou sem dor, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês. Tem hora que dá vontade de não acreditar. E às vezes eu falo com Jesus: Jesus, aquela pessoa assim, eu tenho que continuar acreditando nela. E Jesus olha para mim e diz: você não tem outra opção. Eu não tenho outra opção, querido, porque eu estipulei para mim que a única opção que eu tenho é acreditar em vocês. E eu vou acreditar em vocês. No que depender de mim, sempre estarei acreditando. Pode me chamar de bobo, eu já fui chamado de besta, de bobo. Bispo é muito bobo, ó. Confia em todo mundo. Obrigado, isso para mim é um elogio. O filósofo e poeta Goethe afirmou o seguinte: trate um ser humano por sua aparência e o tornará alguém pior, mas trate um ser humano como se já fosse o que tem potencial para ser, ele se transformará naquilo que nasceu para ser. Não trate a pessoa simplesmente pelo que ela é, trate como aquilo que você acredita que ela pode se tornar. Todos nós podemos nos destacar muito mais além do que estamos fazendo hoje, mas para isso acontecer, as pessoas precisam acreditar em nós, e elas só vão acreditar em nós quando começarmos a acreditar nelas. Pense naqueles que fizeram diferença na sua vida. Pense um pouquinho nas pessoas, em tantas pessoas que fizeram diferença na sua vida. O professor que fez você acreditar que poderia realizar grandes coisas, o chefe que deu a você a oportunidade de demonstrar que seria capaz de assumir maiores responsabilidades, as pessoas que conseguiu convencer você de que você precisava de Jesus para mudar e viver melhor, o homem ou a mulher que te amou tanto a ponto de dizer: eu aceito me casar com você.
O líder que em um determinado momento na tua história bateu no teu ombro e disse: você vai ser meu auxiliar. Pessoas que acreditaram em você e fizeram diferença na sua vida. Eles não só estavam presentes nos momentos cruciais, como também, em muitos casos, provavelmente proporcionaram esses momentos cruciais de mudança na tua vida. Pessoas assim não são só amigos que estão junto na hora do problema ou na hora de um momento de decisão. Na maioria das vezes, as pessoas que consideramos mais importantes na nossa vida, eles causam, juntamente conosco, o momento de decisão. Em praticamente todas as ocasiões nas quais você recebeu uma influência positiva, havia alguém que acreditou em você. Ele ou ela deve ter visto algo em você que talvez tenha escapado até da sua própria percepção. Você não sabia que era capaz de fazer aquilo, mas aquela pessoa sabia. Que tal cumprir este mesmo papel na vida de outros? Que tal fazer isso com outras pessoas? É o desafio de vocês. Se a resposta for sim, então tente amar os outros e vê-los como pessoas 10. Se você tem uma família, comece com seu cônjuge e com seus filhos. Em seguida, expanda para o seu círculo de amizade, para o seu trabalho, para a sua célula, para a sua igreja. Acredite no melhor que as pessoas podem oferecer. Vou repetir. Acredite no melhor que as pessoas podem oferecer e elas oferecerão o melhor de si. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de aprender, a oportunidade que o Senhor nos dá de colocar em prática aquilo que temos aprendido. Que cada palavra, cada frase de impacto, cada momento, Senhor, de reflexão, venha trazer crescimento para todos nós. Que a nossa vida diária seja sempre uma oportunidade de fazer algo melhor. Nos ajuda, Senhor. Não vamos conseguir sozinhos. Precisamos, Senhor, uns dos outros. Precisamos principalmente da ajuda do Teu Espírito Santo. Continua conosco. Nós te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.